Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. O Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. É um prazer estar aqui falando desse tema que, para mim, dialoga muito com o que a gente está vivendo hoje. Eu não fiz uma apresentação bonita, assim. Aliás, eu não fiz uma apresentação porque eu vou falar. Então, se eu ler um pouquinho aqui, é porque eu vou falar para vocês. Mas, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para dar uma aquecida na galera. Quem aqui, nos últimos 6 meses, sofreu algum tipo de crise de ansiedade, burnout ou, assim, um esgotamento? Levante a mão. Temos quase 100%, isso não é bom. Bom, gente, eu sou a Fê Cortez, eu sou fundadora do Menos um Lixo, talvez vocês conheçam pelo copinho que estava aqui na minha mão. Tenho sido ativista nos últimos 10 anos, ativista dessa agenda socioambiental, né? Mas antes eu trabalhei com moda, eu vim da moda, trabalhei 10 anos nessa indústria, em várias áreas diferentes da moda, né? Me formei em moda, e sempre fui muito apaixonada por ela, até um dia que eu me desapaixonei completamente. E aí eu fui para a comunicação e fui para o ativismo. E nesses 10 anos, assim, teve sempre uma pergunta geradora que me fez mover o que eu faço, né? Que é como que a gente cria novas formas possíveis de viver em sociedade? E durante a pandemia, isso ficou muito latente para mim, porque eu estava escrevendo meu primeiro livro, O Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade. E o que me salvou, o que me manteve mentalmente sã, que eu consegui ficar mentalmente sã na pandemia, foi o crochê, foi o fazer manual, que também já me acompanha há muitos anos, porque eu tenho uma avó costureira que fazia vestidos assim, com bainha de lenço e vestidos de noiva, né? Seria uma alta costura, assim. Tem uma outra avó que me ensinou a fazer tricô muito cedo. Então, 2 avós que faziam muitas coisas à mão. E durante a pandemia, eu fiz, sei lá, 8 casacos, não sei quantas mantas de crochê para doação para projeto social, e isso me manteve muito sã. E aí, escrevendo meu livro durante a pandemia também, né, que eu lancei ele durante a pandemia, então foram 2 reflexões simultâneas, essa pergunta que eu falei para vocês sempre me acompanhou. Como criar novas formas possíveis de viver em sociedade? E aí, no final do livro, me veio uma coisa muito forte, que a nossa desconexão externa com o que a gente chama de natureza, e somos natureza, né, a gente só chama de natureza aquilo que a gente é, sem se reconhecer parte, ela é derivada de uma desconexão interna, que é uma desconexão entre as nossas polaridades, aquilo também que a gente chama de feminino e masculino. Então, veio para mim muito forte que a gente precisa de uma outra cosmovisão para guiar a nossa existência aqui, uma nova visão de mundo, uma nova visão de quem somos nós nesse mundo. E veio essa cosmovisão do feminino para a regeneração. E um dos pilares dessa cosmovisão, que quer dizer, a gente resgatar esse equilíbrio entre feminino e masculino internos, entre essas inteligências que a gente chama de inteligências do feminino e inteligências do masculino, o coletivo é uma coisa central para a gente ter uma outra ética de vida aqui no planeta, né? Por quê? A gente está vivendo múltiplas crises ao mesmo tempo, não é só uma crise ambiental. E como o relatório do Fashion Revolution apresentou aqui antes, é uma crise ambiental, mas que esbarra em todas as outras crises. Porque, na verdade, é uma crise que está ancorada nos nossos valores, está ancorada na nossa ética enquanto sociedade. São esses valores que produzem o que a gente está vendo de todas essas desigualdades e de todas essas formas insustentáveis de viver, né? E a gente está apoiando muito na inteligência artificial para tirar a gente dessa, ou para salvar o mundo, ou para tudo, né? Para resolver qualquer coisa. Só que essa inteligência artificial, ela foi criada e ela é demandada pela mesma lógica que criou as crises. Então, não tem como a gente resolver um problema se a gente usa a mesma lógica que o criou para tentar resolvê-lo. Então, não é aí, não é só aí, ou não é aí, com a nossa mesma visão de mundo, que a gente vai resolver
nenhuma dessas crises. A inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta se a gente tiver uma outra ética para usar, se a gente tiver outros valores enquanto sociedade e outras propostas enquanto sociedade, né? E aí, partindo muito dessa pergunta, assim, como criar novas formas de viver em sociedade, dialogando com muitas pessoas, o Menos um Lixo dialoga com mais de 3 milhões de pessoas todos os meses nas redes sociais, ficou muito evidente que a gente tem basicamente 2 comportamentos, assim. A gente tem uma pequena parte da população que age e uma grande parte que espera que alguém vá agir por ela, em tudo. Então, eu recebo muito essa pergunta, mas não tem coleta seletiva na minha rua. O que eu faço? Se organiza enquanto coletivo, se organiza com o prefeito, se organiza, né? Assim. E a maioria das pessoas elas não se sentem poderosas o suficiente, importantes o suficiente, grandes o suficiente nesse sentido de que a ação delas vai causar algum impacto nessa agenda. E eu comecei a refletir que a gente também não se sente capaz de criar novas formas possíveis de viver em sociedade porque a gente não cria nada. A gente muitas vezes não cria nem a nossa comida. A gente compra tudo pronto. Das roupas que a gente está usando aqui, a maior parte delas a gente não fez. Alguém aqui está usando alguma roupa que fez? Pouca gente, né? 3 pessoas levantaram a mão. É muito pouco, porque a gente se desconectou do fazer à mão, porque interessa a essa sociedade do hiperconsumismo que a gente não faça, que a gente consuma o que alguém criou. Então, eu estou trazendo isso porque essas 2 coisas estão muito ligadas. Se a gente não consegue criar nada com a mão, com o que a gente faz, a gente não é capaz de criar novas formas possíveis de viver em sociedade. Porque o nosso cérebro não entende essa potência. O nosso cérebro não entende essa capacidade. Quem não cria nada, ponto. E aí, quando a gente não cria nada, a gente deixa para outras pessoas tomarem essas decisões de como a gente vai viver. Elon Musk, Trump, etc, etc, etc. Eu não acho aqui que a gente queira viver em Marte. Se alguém quiser viver em Marte, levanta a mão. Acho que ninguém levantou, ufa, tudo bem. Porque não é uma saída. Então, a manualidade ela vem como uma ética, como uma resposta que endereça muitas coisas. O primeiro ponto é que ela realmente tem uma função muito calmante no nosso sistema nervoso e ela aterra a gente nessa presença. Então, quando a gente faz com as mãos, a gente se reconecta com um tempo que é um tempo da Terra, que é um tempo cíclico. Porque se a gente vai fazer esse kimono que eu estou aqui, por exemplo, demora muito. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de fazer alguma roupa de crochê, de tricô ou costurando. A gente entende o tempo das coisas e a gente começa a se conectar com o tempo da Terra, que é outro tempo, não é o nosso tempo, né? É um contraste com esse hiperconsumismo e com essa lógica, que é a lógica da velocidade e da obsolescência percebida tão forte na moda. Ela não é programada porque a roupa não deixa de funcionar, mas ela é percebida porque agora a moda é saia, na próxima estação vai ser calça, para essa máquina continuar girando, né? A gente trabalha também a atenção, a escuta e o cuidado, que eu acho que são 3 coisas que a gente precisa muito resgatar quando a gente pensa que a gente quer viver coletivamente mundos que a gente sonha, que a gente deseja, e não realidades distópicas que a gente vê por aí, né? Acho que a manualidade ela traz uma coisa que é a ética do fazer, que a gente devolve o valor ao processo. Quando a gente faz, a gente entende o tempo que demora a fazer e a gente valoriza a pessoa que está fazendo. Isso também dialoga muito com uma outra ética para essa indústria, que muitas vezes a gente terceiriza a produção em lugares muito longínquos, ou para pessoas que a gente não sabe quem são, nunca viu e que estão em situações de trabalho muito precarizadas, né? Para não dizer situações análogas à escravidão, que a gente ainda vê muito nessa indústria. Então, isso também traz a gente para um lugar de entender esse processo e valorizar o processo, e não só o produto. E isso é uma mudança muito significativa, valorizar o processo e não só o produto, né? Porque quando eu faço, eu me implico. E quando eu me implico, eu me transformo e transformo o meu entorno. Se a gente não se implicar, se a gente não se conectar emocionalmente com essa crise, a gente não sai dela, porque a gente só muda quando a gente se implica com aquilo que a gente está vendo ao nosso redor, né? E, por último, eu acho que a manualidade, por último, não que eu poderia falar 1 hora aqui sobre isso, mas, assim, eu acho que a manualidade ela tem um caráter de cura dos excessos. A gente está hiperconectado a telas e muito desconectado da vida e das pessoas.
A gente está hiperconectado com o que, na verdade, não importa. Porque não é isso que realmente importa. A gente está invertendo valores e servindo, né, a um sistema que não é um sistema regenerativo na sua lógica. Ele é um sistema destrutivo na sua lógica. Então, a manualidade, ela cria caminhos para a gente tecer novos vínculos, né? E eu ofereci, no ano passado, uma oficina de bordado em fotografia, que Carol estava. Carol está por aqui, estava por aqui. Carol, que organiza aqui, também estava. E eu fiz isso porque eu percebi que as minhas amigas adoravam receber presentes feitos à mão. Eu sempre fiz muitos presentes feitos à mão, como uma forma de ativismo mesmo. Só que não sabiam fazer nada. Então, elas falavam, ai, que lindo, queria saber, mas não sei. Ai, que lindo, queria fazer, mas não sei. Então, eu falei, gente, vamos fazer, então, uma oficina? E foi muito poderoso, porque foram 3 horas longe do celular, bordando em roda. E isso é muito potente, porque isso cria vínculos. Então, esse fazer manual, ele pode ser um antídoto espiritual e político para essa crise que a gente está vivendo. Então, a manualidade tem ainda essa capacidade da gente tecer outros vínculos e regenerar o tecido social, que é um tecido que precisa tanto de regeneração nesse momento, né? E essa obra que eu coloquei aqui atrás, né? Atrás não exatamente, mas no telão, ela chama Tramando Sonhos à Semente. Há 1 ano eu me descobri artista visual, sempre flertei com isso, mas há 1 ano eu fiz uma vivência, uma primeira performance numa palestra que chamou Vulva Cósmica. Eu passei uma vulva feita de crochê pela plateia para as pessoas intencionarem desejos de cura para o planeta, de regeneração para o planeta. E foi muito forte, foi muito potente. E essa obra que está aqui, Tramando Sonhos à Semente, ela é fruto de uma ação criadora que eu proporcionei também para algumas pessoas, em que todos esses pedaços de crochê foram coletados, foram doados ou foram comprados em brechó e carregam uma inteligência de uma manualidade que existe e que é dos nossos ancestrais e que é das pessoas que vieram antes da gente, provavelmente, tem peças muito antigas aqui, dá para ver pela mancha de guardado, e a gente espalhou essas peças no chão para que as pessoas se conectassem com essas peças e conectassem esse trabalho, que estava todo espalhado, né, numa célula máter desse meio, que foi eu que fiz, esse vermelho, como essa semente desse sonho que a gente quer viver aqui no planeta. Então, cada um foi convidado a sonhar e a intencionar desejo de cura, de regeneração e de uma nova forma de viver em sociedade aqui. E eu acredito muito que a gente, pensando de forma coletiva e se estruturando para valorizar os saberes ancestrais, e a manualidade é um grande saber ancestral, a gente tem como começar a tecer novas possibilidades. Uma trama social que se reverte numa trama de sonhos, de ideias e de projetos e de fazer que a gente resgate a nossa potência de criar novas formas desejadas e sonhadas de viver em sociedade. A manualidade como essa ética de viver em presença. E uma conexão de lembrar que as nossas mãos são capazes de criar essas novas formas e que isso vem da inteligência humana, que é uma inteligência natural e que, quando usada com o coletivo, ela é a mais potente que há. Então, era isso que eu queria falar. Quem quiser saber mais, me siga lá nas redes, @fecortez, e quem que tiver um crochê desses em casa, eu estou coletando para essa instalação, que vai virar uma grande instalação. Então, escreve para mim lá no DM, que eu mando buscar aqui no Rio de Janeiro. A gente faz uma parceria, sei lá, com o IED para receber, não sei, né, Yamê? Então, é isso, gente. Obrigada.